Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o controlador modelo SICK da ARG. Inicialmente eu vou mostrar os detalhes do aparelho, as conexões, um pouquinho sobre a instalação. E depois, mais adiante no vídeo, sobre o funcionamento e o manuseio do aparelho. Bom, começando aqui na lateral do aparelho, nós temos o porta-fusível, que vai proteger a ventoinha contra curtos e outras coisas, né? Esse fusível geralmente é entre 7 e 10 ampere, no caso do modelo com saída para ventoinha. Logo abaixo está a chave liga-desliga do aparelho, serve para ligar e desligar o equipamento e também a ventoinha. A ligação da ventoinha passa pela chave, então desligando a chave corta a ventoinha. Bem embaixo no canto, o parafuso de aterramento. Esse parafuso a gente recomenda deixar desconectado, não utilizar como aterramento. Isso porque muitas vezes a estufa está lá no meio da roça e qualquer coisa que tiver conectada na terra vai acabar sendo usada como para-raio, né, pelo próprio relâmpago. Então o aterramento a gente recomenda utilizar só em casos extremos mesmo, onde se faz necessário, caso o aparelho dê choque na carcaça ou alguma coisa assim, né? Senão não. Mas mesmo assim, o aparelho dando choque na carcaça, antes de fazer o aterramento é bom verificar a causa, né, a fim de resolver de uma forma mais eficaz o problema. Embaixo do aparelho nós temos as conexões, inicialmente rede, que tem o cabinho que vai na tomada, né, conforme a rede local. Esse aparelho aqui é 220, mas em algumas regiões a gente fabrica para 110 volts. Essa mesma entrada aqui vai sair aqui numa tomadinha, né, que vai alimentar a ventoinha. O aparelho vai interromper a conexão aqui com a ventoinha sempre que for necessário. Se a temperatura baixar, vai energizar a tomada para aumentar a temperatura, para soprar na fornalha e aumentar o fogo e a temperatura na estufa. Essa tomada deve ser considerada energizada o tempo todo, pois como a tomada aqui pode estar virada ou não, o corte dentro pelo relé pode estar sendo feito pelo neutro e não pela fase. Então, com o aparelho na tomada, é bom considerar que sempre tem energia aqui, né, de alguma forma ou de outra. A próxima conexão, logo em seguida, é a da conexão da bateria. Nesse aparelho, o uso da bateria é totalmente opcional e também considero desnecessário, já que o aparelho funciona com estufas de ar forçado, onde depende de outras coisas estarem funcionando, os ventiladores, a própria ventoinha, que é 220 volts, né? Então manter alimentado numa falta de luz com uma bateria seria só para monitorar as temperaturas e umidade dentro da estufa, e o controle do flap continuaria funcionando, mas não sem nenhuma aplicação prática. Essa entrada de bateria aqui, ela é protegida contra curto-circuito, contra inversão de polaridade, então ela só vai carregar se tiver conectada na bateria da forma correta, né? Outro detalhe, não serve para carregar uma bateria grande. Por exemplo, tirar a bateria do carro e ligar aqui vai levar um ano e não vai carregar. Ela foi feita para manter a carga de uma bateria pequena, essas baterias de moto, bateria de gel, aquelas de 12 volts, 7 ampere, é uma bateria pequena, mantendo ela carregada para alimentar o aparelho por curtos períodos de tempo. A próxima saída aqui embaixo é a saída para o flap. O flap é aquela, ou bandeirola, como alguns costumam chamar, né, que fica lá atrás da estufa, que abre para permitir a entrada de ar fresco e também a saída de ar quente. Os dois fios são pretos aqui, mas eles têm lado na hora de colocar lá. Para saber qual o lado de fazer a ligação, tem que se observar os LEDs do aparelho.
A parte do flap tem dois LEDs indicadores indicando se o flap deve estar aberto ou fechado. Se a indicação não estiver correspondendo com o que está acontecendo lá atrás da estufa, é só inverter os fios, né? A próxima conexão é a conexão do alarme externo. Esse aparelho ele possui uma sirene interna aqui na lateral e também tem uma saída para uma extensão de alarme que pode estar na casa do produtor ou um pouquinho mais próximo, né, alguns metros. A sirene que deve ser ligada aqui deve ser da mesmo modelo de preferência, apesar de que a maioria das sirenes de alarme 12 volts funcionam. Não pode ser ligado ao alto-falante. O alto-falante só vai dar um pequeno estralo, um pequezinho, e não vai fazer nenhum barulho. Tem que ser uma sirene. Aqui também tem a polaridade, deve ser ligada na posição correta da sirene. A maioria das sirenes também vem com fios da mesma cor. No caso, essa que a gente utiliza aqui do lado, ela tem a indicação nos terminais atrás, positivo e negativo. Então, positivo no vermelho, negativo no preto. Normalmente é bom, se não for utilizado isso aqui, manter sem. Aqui no caso os fiozinhos estão decapados, mas é bom manter a capinha por cima do fio, porque se tiver em curto aqui não vai entrar em curto porque não está alarmando, mas um curto aqui vai fazer com que a sirene interna não funcione, porque ela está ligada nos mesmos terminais. Então sempre sem uso, mantém encapadinho as duas pontinhas aqui para não ter o risco de encostarem junto. Agora, seguindo na lateral do aparelho, o primeiro sensor que a gente vai encontrar embaixo é o sensor da umidade, ou que a gente chama nesse caso o sensor do bulbo úmido. É um sensorzinho com a pontinha azul, que é o que usa a mecha de algodão ou pavio de algodão. No manual que acompanha o equipamento tem mais detalhes sobre a posição desse sensor lá na estufa, mas a princípio ele vai junto com a cambuquinha d'água, com o suporte, lá na frente, mais ou menos no meio da estufa, na frente onde divide, onde reparte a fornalha para o resto da estufa, de onde vem a ventilação. Então fica pendurado lá embaixo a cambuquinha com esse sensor dentro, ou a mecha de algodão embebida na água, né? Aqui uma certa distância aqui da água, a mecha cobrindo totalmente a ponta do sensor aqui. E como é de habitual nos equipamentos que utilizam o bulbo úmido, né? O próximo sensor, esse da pontinha vermelha aqui, é o sensor da temperatura, ou bulbo seco. Bulbo seco porque o bulbo não tem água, né? No caso a gente chama bulbo úmido porque ele vai dentro de uma cambuquinha com água. E o seco ele fica próximo ao da pontinha azul, da umidade, mas apenas pendurado do lado, pegando a temperatura do ar, né? Até balançando um pouquinho e tal. Esse sensor é que vai mostrar a temperatura dentro da estufa. Aqui no aparelho a gente tem dois sensores, nesse modelo de aparelho, dois sensores de temperatura. O bulbo seco inferior, que é esse que fica junto com o da umidade, lá na mesma posição habitual. E temos o terceiro sensor, que é esse que a gente colocou uma pontinha amarela, que é o chamado bulbo seco superior. Também esse sensor aqui é um pouquinho mais crítico a instalação dele. A instalação dele deve ser feita no teto da estufa, dentro da estufa, claro, mas no teto, mais ou menos no meio da estufa, a uns 50 centímetros do teto, não menos de 50. Só que essa medida ela é para estufa padrão Souza Cruz LL58, que são as estufas onde foram feitos todos os testes para desenvolvimento desse aparelho. Em outras estufas modificadas, adaptadas ou outros modelos, o princípio é quase o mesmo. No meio da estufa, acima do fumo. Só que a distância do teto pode variar um pouco. Isso pode ser
A medida exata só através de experiência, conforme o fumo fica no final da estufada, a velocidade que acontece, mas quem pode orientar um pouquinho mais a respeito dessa posição são os próprios técnicos, né, os orientadores da fumageira. No caso, esse aparelho é utilizado principalmente ou quase que exclusivamente com estufa Souza Cruz. É a Souza Cruz que desenvolveu em parceria com a gente esse equipamento. Então as vendas são praticamente exclusivas para eles. Então, voltando ao sensor, a posição também tá explicada no manual, que é uma coisa que uma vez instalado vai ficar lá, né? Agora sobre o painel do aparelho, vamos mostrar um pouquinho as indicações que ele mostra aqui. Nós temos o display da temperatura, que vai mostrar sempre a temperatura do sensorzinho da ponta vermelha. O display da umidade, que mostra a temperatura do bulbo úmido, ou no caso a umidade, ambos em graus Fahrenheit. O display de baixo da umidade, apertando momentaneamente o botão P, que fica logo abaixo aqui, ele vai piscar alguns instantes, mostrando a leitura desse terceiro sensor. Esse terceiro sensor, em uso normal, a temperatura dele deve estar sempre abaixo da temperatura de cima. Então, essa temperatura, conforme o andamento da cura, vai variar entre 4 a 22 graus. Então, se aqui tiver 80, lá na estufa trabalhando, por exemplo, 80, aqui deveria estar de 76 abaixo. Aqui no caso, quando for mostrar a leitura desse sensor. Aqui está mostrando um pouquinho a mais, porque eu estou segurando ele na mão, aqui ele acaba esquentando um pouco, né? E mesmo os três sensores, quando forem colocados os três numa água, na mesma água, eles vão marcar igual. Mas dentro da estufa é bom ficar de olho sempre se está marcando certo esse sensor. Acontece em alguns casos que o cliente alega que tá subindo muito rápido a temperatura e coisa assim, e muitas vezes esse sensor está danificado, né? Então esse sensor é usado como referência em alguns cálculos aí para fazer o controle e a progressão de temperatura, e se ele tiver tendo uma leitura errada, ele vai afetar todo o processo. Aqui junto nos mesmos displays, em ambos os displays, nós temos os pontinhos. Aqui tem um pontinho aceso, aqui tem um pontinho aceso. São os que indicam a situação de alarme. No caso aqui, como está na amarelação, início de cura, ele deveria estar em torno de 95 graus. Está marcando 80, então ele alega que a temperatura está baixa. Se a temperatura estivesse acima, seria o pontinho do primeiro display, em ambos os casos. Atrás, no finalzinho do display, embaixo, vai ter um outro pontinho, que eu vou fazer ele acender aqui um pouquinho, que é o indicador de sirene ligada. Então, se a sirene estiver ligada, ele vai estar aceso, independente dos pontinhos ou não. A sirene vai tocar sempre que ele estiver aceso e acontecer uma situação de alarme. Os alarmes desse aparelho são para temperatura 6 graus abaixo. Por exemplo, o aparelho estiver pedindo 100 graus, então ele vai com 94 a 93, por aí ele vai começar a apitar, né? E a temperatura acima são 12 graus. E na umidade 4 acima e 4 graus abaixo. No lado aqui ainda do display da temperatura, tem o indicador da fornalha, que seria o indicador da ventoinha. É um LEDzinho verde, né, que toda vez que a ventoinha estiver ligada, ele vai estar ligado junto. Se ele estiver ligado e a ventoinha não estiver ligada, alguma coisa tem de errado. Abaixo, aqui no sensor, no display da umidade, tem os dois indicadores do flap. Em cima uma luzinha vermelha, flap abrindo ou aberto, e abaixo uma luzinha verde, flap fechado ou fechando, né? Então essas luzinhas vão corresponder conforme a posição do flap lá atrás da estufa. Aqui embaixo nós temos o botão P, que eu já usei antes para demonstrar a leitura do terceiro sensor, só que ele também serve para mudar de estágio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os estágios, mas a princípio esse aparelho trabalha com 2 estágios,
amarelação e secagem. Amarelação é uma luzinha verde e secagem é uma luzinha vermelha. Aqui no lado a gente tem mais 3 botõezinhos, o mais, o A e o menos. Os botões mais e menos, eles servem dentro do ajuste para aumentar ou diminuir o valor que tiver no display, o valor do ajuste, né? Mas a função primária deles, dando um toquezinho momentâneo, é ligar e desligar o alarme. O da temperatura e o da umidade. A temperatura, quando ela estiver alarmando e for dado um toque aqui, vai apagar o LED e vai parar de soar o alarme. Aí não é necessário religar o alarme para ele tocar de novo. Assim que a temperatura normalizar, ele vai reativar esse alarme. Então sempre que for necessário, né, ele vai ligar sozinho. O da umidade não. O da umidade ele fica registrado o que foi feito. Se eu deixei desligado, é que ele vai ficar sempre desligado. Se eu deixei ligado, ele vai estar ligado até eu desligar. Isso porque o alarme da umidade tem pouco uso, não tem muita finalidade, né? Não depende de abastecer a fornalha e coisas assim. Um exemplo do alarme da temperatura, só para ficar claro essa parte dele religar sozinho, funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu estou pedindo 100 graus, a temperatura baixou para 93, ele vai começar a apitar. Eu vou colocar aqui, vou desligar o alarme, né? Assim que a temperatura voltar acima, por exemplo, ele subiu 93, 94, em 95 ele vai reacender o LEDzinho sozinho. Ou seja, se baixar de novo, ele vai apitar. O botão A, ele também tem várias funções. A principal delas, né, a primária, que é dando um toque breve, é desligar a ventoinha momentaneamente. Por exemplo, eu vou lá abastecer a fornalha e não quero a ventoinha soprando lá. Pode sair fuligem ou até brasas, né, voando, e isso não é bacana. Então eu posso momentaneamente aqui dando um toquezinho, pode ver que apagou o LED da fornalha, vai ficar piscando um pouco, e ele desliga a ventoinha independente de qualquer situação. Posso religar ela com um toque breve, ou se eu esquecer por um acaso, em 3 minutos ela volta a ligar sozinha. Então não tem perigo de esquecer desligado. Agora isso é o funcionamento básico do aparelho. Agora nós vamos proceder com alguns ajustes e algumas coisas um pouquinho mais avançadas, né? Esse aparelho, ele é totalmente automático. Ele só tem 2 estágios, amarelação e secagem, e não se usa a regular a temperatura como é dito nos outros aparelhos. Aqui nós temos dois ajustes, mantendo o botão aqui apertado um pouquinho mais longo, coisa de meio segundo, ele vai mostrar 2 valores aqui ajustáveis, os quais eu posso alternar. Aquele que estiver piscando é o que vai mudar quando eu apertar no mais e no menos. A temperatura, aqui em cima, eu posso ajustar 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. O que são esses números? Eles não têm nada a ver com a temperatura. Eles são o que a gente chama de fator de cura, ou aceleração de cura. Quanto maior o número aqui, mais rápido a temperatura vai subir, principalmente no estágio da secagem. Ele vai avaliar o fumo e vai subir a temperatura mais rápido. O menos 40, então ele dá uma boa freada, né, nessa subida da rampa de temperatura. Então valor positivo, mais alto, mais rápido, mais baixo, mais devagar. Isso também é um pouco afetado pela posição do sensor lá dentro da estufa. Se o sensor estiver muito próximo do teto, ele vai agilizar essa subida de temperatura. Se estiver mais perto do fumo, vai ser um pouco mais lento. Então, na dúvida lá sobre o sensor, é preferível que ele esteja um pouquinho mais perto do fumo,
já que uma subida de temperatura muito rápida pode complicar o processo de secagem, né, estragando o fumo. E um pouquinho mais devagar, claro, não é tão crítico, mas também não é o desejável. Mas aí tem que se chegar no ponto de equilíbrio. Então a temperatura tem seu ajuste, ou melhor aqui, tem seu ajuste do fator de cura, ou né, aceleração de cura, o valor, que depende. Geralmente em anos mais secos pode-se usar um valor mais alto, e anos mais chuvosos um valor mais baixo. Alternando aqui, vai para o ajuste da umidade. A umidade também não se vai ajustar de grau em grau. Aqui nós temos de 2 até -2. O que são esses números? São uma compensação da tabela. O aparelho SICK, ele segue essa tabela que está aqui estampada na frente dele, né? Então na amarelação ele vai até 105 por 97 e na secagem ele segue do 105 até os 165 por 110. Esse número aqui, ele da umidade, ele pode jogar a umidade a 2 graus acima ou 2 graus abaixo dessa tabela aqui no lado. Então eu tenho, por exemplo, numa situação aqui 105 por 97, que é o final da amarelação. Eu posso jogar a umidade aqui para 99 ou jogar ela para 95. Então eu posso jogar um pouquinho a tabela da umidade, desviá-la um pouquinho conforme a situação do fumo. Como padrão a gente deixa aqui em 0 porque sai assim aqui da fábrica. Os estágios, né? Os estágios são o seguinte: na amarelação o aparelho começa dos 95 graus e vai subir com base nos cálculos internos dele, na velocidade que o fumo permitir e na velocidade também que tiver ajustada aqui, até os 105 graus por 97 de umidade, onde ele vai ficar parado até que seja alterado o estágio manualmente. Quando o fumo tiver amarelo, tiver tudo em ordem para prosseguir a secagem, o processo de cura, mantém-se apertado o botão P até acender a luzinha vermelha. Acendeu a luzinha vermelha, ele está liberado para seguir a partir dos 105, os 105 graus até os 165 no final da cura. Sempre no início da estufa é interessante que se faça esse processo aqui, né? Em alguns casos, no final da estufada, já coloca aqui, bota de volta para amarelação, né? Ou em alguns casos, se no final da estufada não foi mais mexido, então que foi colocado para cá no começo da estufada, né? Bom, é interessante que sempre se coloque na amarelação no começo da estufada, pelo menos assim, coloca na secagem e coloca na amarelação para garantir. Se já não estava na secagem, né? Se foi guardado o aparelho ou desligado com o processo na secagem, não tem nenhum problema, basta colocar na amarelação. Se ele já estava na amarelação e por algum motivo ficou com a luz da amarelação ligada ali, mas não foi carregada a estufa e nada, é interessante botar para secagem e botar de volta, porque ele vai contando o tempo dentro, ele vai fazendo outros cálculos, vai armazenando valores que são apagados ou resetados quando se coloca para amarelação. Então, colocando recém para amarelação, ele está pronto para seguir a estufada. Agora, o uso dele é bastante simplificado, né? Não requer grande intervenção do produtor no processo de cura. Basicamente, manter a fornalha alimentada, monitorar o fumo, claro, no processo de amarelação principalmente, e acompanhar as leituras dos sensores, estão medindo certo, se está tudo ok, tudo funcionando. Além disso, nesse equipamento aqui, nessa versão nova que a gente desenvolveu agora, existe a possibilidade de travar a temperatura num determinado ponto, né? Às vezes é desejável, em alguns casos, manter mais tempo em 110 graus ou 120, né? Dependendo dos requisitos do fumo, né? E nesse caso a gente tem a opção também de colocar ele no modo manual.
Podemos travar o programa por um determinado tempo e seguir quando for desejado, ou colocar no modo manual e colocar os valores de temperatura e umidade que forem desejados. Como são alguns outros aparelhos, né? A gente tem o CMP 20M, que é totalmente manual, então você entra aqui no ajuste, regula, agora eu quero 105 por 97. Daqui a 2 horas vai lá, sobe 2 graus, né? Ou mais, conforme o requisito do fumo, assim como ajusta a umidade também em graus. Esse aparelho também pode fazer isso. Não seria a recomendação utilizar esse modo, mas em alguns casos se faz necessário. Por exemplo, quando se no meio da estufada eu tiver que trocar o aparelho, tiver que fazer uma manutenção nele, que ele vai perder os valores armazenados, né, que ele vai registrando dentro para fazer os cálculos. Nesse caso é importante seguir com o resto da estufada no modo manual, ou então ajustar no modo manual a temperatura que a estufa deveria estar e seguir então no modo automático. Bom, eu vou demonstrar isso agora. Com o aparelho no modo de ajuste, aperto o A aqui um pouquinho, ele entrou no modo de ajuste. Se eu apertar novamente e manter apertado, ele vai voltar a mostrar a temperatura e umidade, só que ele vai ficar alternando aqui embaixo os LEDs. Isso mostra com que ele esteja no modo manual ou travado. Travado da seguinte forma: se eu não mexer em nenhum parâmetro no modo manual e em seguida retornar ao modo automático, ele só vai ficar parado aquele tempo no modo manual, né? Vai ficar parado aquele período que eu quiser. Para voltar, por exemplo, para o modo automático, basta fazer da mesma forma. Entra aqui no ajuste. Os valores do ajuste agora são diferentes, que seriam os valores do modo manual. Mas se eu apertar, não mexer no mais e no menos, e apertar novamente no A, ele parou, né, de piscar aqui, continua no modo amarelação. Ele só ficou paradinho o programa aquele instante em que os LEDs estavam alternando. Isso, né, é aquele caso que eu falei, dos 110 graus, às vezes é interessante ficar parado no 110 graus, sei lá, 4, 6, 8 horas, ou no 120, isso dependendo de cada situação. Agora, se eu quiser operar ele totalmente em modo manual, eu vou entrar lá no modo manual, aperto 2 vezes, ele volta, né, piscando aqui, indicando o modo manual. Eu entro no ajuste aqui, ele me permite ajustar a temperatura. Posso colocar aqui até os 165 se eu quiser. 165 por 112. Posso ajustar como eu quiser. Vocês podem ver que a umidade acompanha aqui. À medida que eu vou baixando aqui a temperatura, a umidade também vai. A umidade ela acompanha a tabela. Então sempre que eu mudar a temperatura, ele vai buscar qual seria a umidade na tabela para aquela situação. Mesmo assim, eu posso alterar a umidade naqueles 2 graus acima e abaixo da tabela. Por exemplo, aqui seria o 100 graus, então vai até 102 ou 98. Isso me permite trabalhar a umidade da mesma forma, né? Agora, se eu, por exemplo, estava em 105, não, estava em 95 por 92, na amarelação. Se eu agora retornar ao modo automático, ele vai prosseguir daquela temperatura, dos 120 por 100. Então, eu poderia estar pulando uma parte da cura, né? Nesse caso aqui, não seria o indicado. Essa situação é indicada quando, por exemplo, você leva o aparelho para manutenção ou vai trocar o aparelho na estufa. Então a estufa estava lá em 120 graus e o aparelho estragou. Foi lá, foi consertado, voltou, só que o aparelho voltou desprogramado. E é o que sempre acontece, ele nunca vai voltar com o mesmo valor que estava. Isso porque na hora de fazer os testes a gente alterna alguns valores, alguma coisa. Então nesse caso, foi lá para o conserto, voltou, vem aqui, ajusta quanto estava, coloca no modo, às vezes pode estar no modo automático, né? Bota no modo manual, bota a temperatura que estava aqui, umidade, beleza, retorna então para o modo
para o modo automático, ele vai seguir de onde ele estava antes de ter estragado. Por exemplo, agora eu vou aqui, né, aperto novamente para ele voltar para o modo automático e foi. Tanto que o estágio acabou mudando sozinho, já que a amarelação ela trabalha só até os 105 graus, né? E o aparelho eu coloquei em 120, então já foi outro nível da tabela em diante. Da mesma forma eu posso voltar, posso colocar para baixo, voltar, né? Posso mexer à vontade. E posso também, como foi falado antes, operar o aparelho totalmente manual, seguir a estufada do começo ao fim manual. Coloco lá no modo manual, aperto de novo aqui, tá no modo manual, vem aqui, vou começar a estufada, vou colocar lá, vou começar a estufada com 95 por 90 e é isso. Daqui a pouco eu venho, subo a temperatura sozinho e toco até os 165 graus. É isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês têm os telefones, a gente pode entrar em contato, pode mandar zap, né? A maioria das pessoas aí tem o meu contato. A maioria dos técnicos que instalam, né, tem o meu contato. E também aqui embaixo do vídeo, aqui no próprio YouTube, pode deixar um comentário com a dúvida, a gente vai estar respondendo. É isso. Por esse vídeo, ficamos por aqui.